A gente vai falar nos 5 domingos do mês de outubro e cada domingo nós vamos trabalhar sobre um desses pilares. Você vai aprender e ouvir, né, sobre esses pilares, cada domingo um pilar. A Reforma Protestante como movimento, como um decreto teológico, como uma colaboração teológica, como a formação de uma nova consciência diante de Deus, deixou para nós esses 5 pilares: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus glória. E hoje nós vamos conversar, mesmo que rapidamente, sobre a Escritura. O primeiro somente, ou a primeira sola, como é conhecido esses 5 pilares. Sola a Escritura. É sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, amém? Você está comigo? Eu sei que nós estamos um pouco fora do horário, e eu peço desculpa a você por isso, mas eu queria que você ficasse comigo nesse tempo em que a gente vai conversar um pouco sobre a palavra do Senhor, amém? Fique, eu tenho certeza que algo especial Deus vai falar ao seu coração. Eu entendo que, com relação à nossa vida com Deus, com relação à minha espiritualidade, à sua espiritualidade, todos nós estamos em algum lugar, em um determinado ponto. Talvez você não tenha plena consciência de onde está nesse relacionamento com Deus, teologicamente falando. No entanto, o fato de nós estarmos aqui hoje, numa igreja presbiteriana, significa muito. É engraçado que quando eu digo que sou pastor da igreja presbiteriana, a pessoa tenta repetir o nome. Já aconteceu com você, quando você diz assim: eu faço parte da igreja presbiteriana, e a pessoa diz assim: é o quê? É presbiteriana? Já aconteceu com você? O que acontece, Gaspar, comigo o tempo inteiro? As pessoas, né, se confundem um pouco no termo. Mas o fato de nós estarmos na igreja presbiteriana significa muito a respeito daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós entendemos a respeito do nosso relacionamento com Deus. E não só isso, nós estamos não só numa igreja presbiteriana, nós estamos numa igreja presbiteriana independente do Brasil. E isso também tem um significado. Isso também significa algo na forma como nós nos relacionamos com Deus e devemos desejar a realização da vontade dEle na nossa vida. Porque eu penso comigo que, vez ou outra, a gente precisa se perguntar sobre o sentido de fazermos parte das coisas. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos nessa igreja? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que nós somos considerados cristãos? Aonde está o meu coração diante daquilo que Deus revela? Aonde está o meu coração diante das coisas que são propriamente de Deus? A gente precisa, vez ou outra na vida, se perguntar o sentido de estarmos em algum lugar e de participarmos de alguma coisa e de sermos identificados por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente participa. É claro que muitas dessas perguntas, eu creio, seriam respondidas por você dizendo assim: olha, pastor, eu estou nessa igreja porque é a vontade de Deus. Amém? Eu creio nisso, você crê nisso? Né? A gente está aqui porque Deus é soberano. E a vontade dEle é maior do que a nossa vontade. E Ele nos conduziu para estarmos aqui nesse lugar. Ele nos conduziu para estarmos na presença de Jesus. Deus é bom. Deus é soberano. E eu quero dizer uma coisa para você: quando você pensa assim, isso significa que você entende o que é reforma protestante, e isso significa que você entende o que é presbiterianismo. Porque nós presbiterianos temos a plena consciência de que Deus é soberano em tudo e em todas as coisas. E se nós estamos aqui,
é porque Deus nos deu essa graça. E se nós podemos conhecer a Jesus Cristo, é porque Deus nos deu essa graça. Amém? Nós o conhecemos, nós o reconhecemos, porque Deus nos revelou, Deus nos atraiu, Ele nos amou primeiro. Jesus já havia dito: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Irmãos, isso é graça. Saber que Deus olha para a minha vida, saber que Deus leva a minha vida em conta, saber que Ele se importa comigo e que Ele me chama para participar de algo maior que nós, o seu reino, o louvor da sua glória. Reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, tudo isso é uma herança reformada, protestante, presbiteriana, calvinista, luterana, wesleyana. Igrejas, pessoas que no mundo inteiro gritam: Deus é soberano sobre tudo, sobre a história e sobre a vida. Ele é Deus, acima de tudo e todos, aleluia. Quem pode aconselhar o Senhor, como diz o apóstolo Paulo? Quem pode dar a Ele alguma coisa para que Ele devesse e devolvesse algo em troca? Isso não é possível. Deus é maior do que a nossa compreensão é capaz de suportar. Aliás, alguém já disse que um Deus que pode ser explicado não merece ser adorado. O nosso Deus não tem explicação. A nossa consciência, a nossa mente não o concebe. Mas aí nós olhamos para Jesus e vemos Jesus dizer: quem me vê, vê o Pai. Graça de Deus. Um Deus que se faz gente, um Deus que se faz pessoa. O Deus que em Jesus se revela plenamente a nós. E não só isso, um Deus que em Jesus revela plenamente o seu amor por nós. Tudo isso que eu estou falando está por trás dessa história de 500 anos. 500 anos celebrando a vida de homens e mulheres que compreenderam o ponto aonde eles estavam no seu relacionamento com Deus e resolveram mudar. Homens e mulheres que conseguiram olhar para o coração, que conseguiram ler a palavra e olhando para a palavra de Deus, perceberam aonde estavam no relacionamento com Deus e disseram: não, esse não é o lugar que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é algo muito maior, é completo, é pleno, é graça pura, é amor puro, é espiritualidade, é experiência com Deus. Homens e mulheres que Deus levantou e que hoje para nós é possível estar aqui por causa desses homens e mulheres que Deus levantou, que não se conformaram com o lugar em que eles estavam no seu relacionamento com Deus. Os irmãos entendem isso? Um dia um homem chamado Martinho Lutero, certamente à luz de velas, lê um versículo lá em Romanos capítulo 1, verso 17, em que está escrito: mas o meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não viverá por obras. Não viverá tentando barganhar com Deus ser aceito. Não viverá tentando barganhar com Deus aceitação, reconhecimento, merecimento. O justo não tratará Deus como um meio para chegar a um fim egoísta, próprio. O justo não tratará Deus como um gênio da lâmpada mágica que me dá desejos e pedidos e me livra sempre, o tempo inteiro, do sofrimento, da angústia e da dor. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que o justo viverá pela fé. E experimentará essa vida pela fé. Vai encarar o sofrimento pela fé. Vai encarar as perdas pela fé. Vai encarar a adversidade pela fé. E é salvo pela fé. E Martinho Lutero, ao ler uma coisa assim, o Espírito Santo inundou o seu coração. E esse homem se tornou um dos maiores nomes da Reforma Protestante, que no dia 31 de outubro
fará 500 anos que aconteceu. E isso tem a ver com nós estarmos aqui nessa noite. E isso tem a ver com a gente poder pegar a palavra de Deus, abrir essa palavra e refletir sobre ela. Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia da linguagem culta para uma linguagem comum, popular, traduziu a Bíblia para a linguagem comum, porque a Bíblia não era acessível às pessoas. As celebrações culticas da igreja cristã eram feitas em latim. Havia versões da Bíblia em latim. As pessoas não tinham acesso a ela. Mas um dia esse homem, Martinho Lutero, decidiu: não, o justo viverá pela fé. A palavra de Deus é dádiva de Deus. Essa palavra que Deus nos deu não é uma palavra para ser ocultada. Não é uma palavra de privilegiados socialmente falando. É uma palavra para todos. Porque Deus, quando fala, fala para todos, a todos. E Martinho Lutero traduz a primeira Bíblia em alemão, na imprensa que estava acabando de nascer. Um dos primeiros livros da história a ser impresso na nova imprensa foi a Bíblia Sagrada. O primeiro livro que foi impresso naquela forma e naquele modelo de prensa que serviria de referência para toda a tecnologia que surgiria a partir dali. E foi Martinho Lutero que traduziu essa palavra. E é por isso que ele tinha toda a propriedade para dizer somente a Escritura. E é por isso que o movimento da Reforma, que é muito maior do que Lutero, com muitas pessoas, homens, mulheres que se envolveram, que deram a sua vida em função de uma mudança, de uma transformação, de uma mudança de consciência, de uma mudança de mente, de relacionamento com Deus, de princípios. Homens e mulheres que pagaram o preço para ir contra um sistema que dominava a época, para ir contra aquilo que estava posto. E é por isso que nós estamos aqui diante desses pilares. E é por isso que nós podemos dizer somente a Escritura, somente a graça, somente Jesus Cristo, somente a fé e somente a Deus glória. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. E nós vamos ler esse texto, 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 ao verso 17. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, discipulando Timóteo. E ao escrever para ele, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Esse fundamento da reforma protestante, só a Escritura, está aqui explicitado nessas palavras do apóstolo Paulo. E por que era importante naquela época dizer só a Escritura? Porque a igreja cristã havia se corrompido. Sim, isso não é de hoje. A igreja cristã havia tomado um caminho da política, do poder, da imposição. A igreja cristã havia se relacionado com o Estado de forma que não era a igreja que influenciava o Estado, mas era o Estado e a política que dominava a igreja. E dizer só a Escritura é importante, porque é ela a base daquilo que nós acreditamos.
É ela que determina o nosso modo de agir. É ela que determina o que significa fé. É ela que nos revela Jesus Cristo. É ela que nos revela os sacramentos. É ela que fala para nós e dá testemunho a respeito da vida que agrada a Deus. E por que dizer só a Escritura era uma novidade? Porque havia um decreto na igreja romana que dizia que a tradição romana era mais importante do que a Bíblia Sagrada. Havia um decreto na igreja que dizia: olha, aquilo que a tradição diz, aquilo que os santos papas dizem, tem o mesmo valor de importância que a Bíblia Sagrada. É esse o problema. É essa a diferença de crença, entende, irmãos? Dizer somente a Escritura é dizer que não, homens falhos não estão acima daquilo que Deus revelou através da sua palavra. A tradição, seja ela qual for, da igreja reformada que tem 500 anos, da igreja luterana, wesleyana, presbiteriana, anglicana, seja qual for a tradição dessas igrejas, elas não têm pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, não dá. Somente a Escritura significa que é ela que conduz o nosso coração e o nosso relacionamento com Deus. É ela que nos revela a vontade de Deus. É ela que nos dá a missão. É ela que nos instrui, que nos alimenta. Ela é a autoridade máxima na nossa vida. Não é a religião que fazemos parte, e nem o que a religião que fazemos parte diz que a gente tem que fazer. É a palavra de Deus, a autoridade máxima sobre nós. E quando se diz somente a Escritura, é somente ela mesmo. O apóstolo Paulo já disse: se alguém falar para vocês qualquer um outro evangelho que não esse, revelado em Cristo Jesus, seja maldito. Isso não serve, isso não funciona, isso não tem poder, não tem glória de Deus nisso. Somente a Escritura. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Veja que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: permaneça nessa palavra. Irmãos, o nosso desafio hoje é permanecer na palavra, resgatando e ouvindo esses homens e mulheres do passado que nos dão essa herança maravilhosa, dizendo para nós: olha, somente a Escritura. Para que a gente permaneça. Hoje em dia nós vivemos tempo em que não existe solidez. É por isso que Zygmunt Bauman os líquidos, porque o nosso tempo é um tempo onde as verdades absolutas morreram, aonde aquilo que era sólido se desmanchou no ar. Mas que irresponsabilidade! O que foi que colocaram no lugar? Nada. As pessoas destruíram aquilo que havia sido comprovado socialmente. As pessoas destruíram ideias. As pessoas destruíram a importância da Bíblia, a importância da religião. A sociedade destruiu e está tentando destruir a importância da família, a importância do gênero. Está destruindo tudo. E o que é que está ficando no lugar? Nada, irmãos. O que está ficando no lugar é uma geração de pessoas inseguras, infelizes, doentes. O que vai vir aí, essa geração, diante de todas essas confusões ideológicas que nós estamos vivendo no nosso país, vai ser uma geração confusa, porque não há uma linha, não há um princípio. Você acreditar em alguma coisa é ofensivo hoje. Você ir numa rede social e dizer: eu acredito na Bíblia sim, que ela é a palavra de Deus, você vai ter centenas de pessoas que vai dizer que você é um bobalhão, que essa palavra não tem mais relevância. E quando a gente pergunta: e o que é que vai ficar no lugar disso? Você acredita em quê? O que é que move o seu coração? Aonde você coloca a sua fé? Aonde você coloca a sua adoração? Porque quando nós não adoramos a Deus, nós adoramos qualquer coisa. Porque o nosso coração clama por sentido.
Ligue a televisão, veja as pessoas sempre adorando alguma coisa, seja o dinheiro, seja o prazer, sejam outros seres humanos, outras pessoas. Eu gosto muito de música, eu acho que a maioria de vocês também. Tenho meus cantores favoritos, minhas bandas favoritas, gosto de ouvi-las. Músicas populares, músicas cristãs. Mas aí de repente eu vejo uma geração que idolatra pessoas. E essa mesma geração que idolatra pessoas diz que a nossa fé não tem sentido e não tem valor, porque nós adoramos ao único Deus verdadeiro. Nós adoramos ao Deus que criou todas as coisas. E aí eu fico perguntando, qual é a lógica? Qual é a lógica de adorar pessoas em detrimento do Deus que criou todas as coisas? E alguém argumenta assim, mas pastor, aquele meu cantor favorito, ele toca o meu coração, ele faz uma música que fala uma verdade ao meu coração. E a gente adora e reverencia pessoas porque tem um bom discurso, porque são inteligentes, porque tem uma boa música, porque escreveram um livro legal, porque participaram de um filme, ou escreveram um filme. E a gente vê uma sociedade tão carente, tão desesperada de sentido, que vive adorando essas coisas, e adorando essas pessoas, e adorando aquilo que o dinheiro pode comprar, e sendo cada vez mais infeliz e vazio. E lá no Alfa, no curso que os jovens estão fazendo, alguém perguntou assim, eu não sei se os jovens se lembram, mas na série que a gente está assistindo, alguém perguntou assim, por que Deus se importa tanto em querer ser adorado o tempo inteiro? Vocês lembram disso? Essa pergunta ficou na minha cabeça há muito tempo, desde quando eu assisti a série antes de apresentar para vocês. Por que Deus quer ser adorado o tempo inteiro? Que coisa chata. Se nós não adorarmos a Deus, e ao Deus que a Escritura nos revela em Jesus Cristo, nós inevitavelmente vamos adorar alguma coisa. A diferença é que quando nós adoramos a Deus, e nós não adoramos a Deus porque Ele precisa disso, nós adoramos a Deus porque nós precisamos disso. Porque na medida em que nós adoramos a Deus, a vida que Ele tem é percebida, é experimentada em nossos corações. E na medida que nós adoramos a Deus, nós somos verdadeiramente livres para não adorar aquilo que nos mata, que nos destrói, aquilo que quer explorar aquilo que temos e somos. A gente vai adorar ideologias, pessoas, e a gente vai adorar coisas que vão nos destruir. Então não é Deus que diz assim, você tem que me adorar porque senão eu vou ficar triste. Deus não precisa de nós, queridos. Nunca precisou. Mas o seu amor desejou a nossa existência, para que o seu grande amor pudesse ser experimentado por seus filhos e filhas. Deus não precisava de nós, porque Ele não estava só. Ele não é um Deus sozinho, você sabe disso. O nosso Deus é um só, Ele é único, mas Ele é 3 pessoas. O nosso Deus é uma comunidade única, é um Deus que se revela em 3 pessoas. Ele não precisava. Não precisava. Somos nós que precisamos. Por isso nós precisamos permanecer. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: permaneça na palavra. Somente a Escritura. Permaneça na palavra. Busque sabedoria nessa palavra. Sabedoria para viver uma vida pela fé em Jesus Cristo. E a gente vê hoje uma sabedoria para viver a nossa vida sem princípios, sem valores. Hoje a gente vê uma sabedoria social que quer que você desista e abra mão dos seus valores e dos seus princípios.
Uma sociedade que busca a sabedoria em si própria, se esquecendo que a sabedoria é um dom de Deus. E que somente em Deus a nossa sabedoria é plenamente realizada. O apóstolo Paulo diz que a mensagem da cruz que a Bíblia nos revela é loucura para aqueles que não entendem, mas é poder de Deus para aquele que crê. Você crê, queridos? Creia. Nós precisamos de uma geração que crê. Não é uma geração que condena, não é uma geração que aponta o dedo, não é uma geração que julga, não é uma geração que joga pedras, mas é uma geração que crê. Você não vai condenar as pessoas, você não vai julgar as pessoas, mas em nome de Jesus você precisa saber o que Deus quer de você, e você precisa crer, ter segurança naquilo que essa palavra diz, e viver conduzido por essa palavra, amando as pessoas, não julgando, não condenando ninguém, porque nem o inferno não é seu, e o céu muito menos, tudo isso pertence ao Senhor. Então, mas creia. Creia em nome de Jesus, para que você não fique como uma folha ao vento, que uma hora está ali, outra hora está acolá, uma hora acredita nisso, outra hora acredita naquilo. Não, uma hora a ciência diz que ovo faz bem, outra hora ela diz que ovo faz mal, outra hora não sei o quê. Daqui a pouco vão dizer que a Coca-Cola não faz mal, quem dera, né? Faz mal, viu? Espero que a Coca-Cola não me processe. Creia. Creia em algo. Nós precisamos viver um tempo, e nesse tempo de tantas vozes a gente precisa crer. Não significa que a gente vai ficar dentro de uma caixa, não significa que a gente não vai conseguir ouvir as pessoas que pensam diferente de nós. Longe disso. Porque quando eu creio, eu ouço quem eu quiser e quem quiser falar comigo, porque eu vou amar aquela pessoa do mesmo jeito, porque o que ela pensa, a ideia dela não é maior do que aquilo que eu creio. Então, se eu creio, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar com as pessoas, eu posso amá-las porque eu creio. Não é porque eu abri mão dos meus princípios, não é porque eu abri mão dos meus valores. Eu posso porque creio, porque sei o que a Bíblia fala, a verdade que a Bíblia diz ao meu respeito, a respeito de Deus e daquilo que Ele quer de mim. Eu creio nisso. E se eu creio nisso, eu posso, de fato, amar as pessoas, ouvir quem quer que seja, sem ter medo de que aquilo que eu vá ouvir possa atrapalhar a minha fé. Somente a Escritura. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: nela está a sabedoria para a salvação em Cristo Jesus. Não existe nada que seja maior do que essa sabedoria, de que nós somos salvos, livres, libertos em Cristo Jesus. Essa palavra é inspirada, creia nela. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos instrui. E na última parte desse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz: essa palavra prepara cada um de nós para toda boa obra. Toda boa obra. Sabe o que isso significa? Que crer e se relacionar com a Escritura nessa dimensão de que só ela é a nossa regra de fé e prática. Significa que crer nisso gera uma vida, uma prática, uma praxis transformadora e libertadora. O apóstolo Paulo está dizendo: ela prepara para toda boa obra, porque ao crer na palavra de Deus, não significa que eu vou ficar apático àquilo que está acontecendo à minha volta, não significa que eu vá me afastar das pessoas, não significa que eu vá me afastar do contexto social onde eu estou, significa que eu vou viver nesse mundo crendo e impactando quem quer que tenha contato comigo. Como é bom a gente conhecer e conversar com pessoas que têm convicção, não é verdade? Eu converso com pessoas que têm convicção de coisas que eu não acredito, e eu fico olhando: poxa, que interessante você falar isso. Viva em convicção, para que tudo aquilo que você faça possa gerar transformação na vida das pessoas que estão à sua volta. Amém, queridos?
Eu quero terminar aqui. Somente a Escritura, diz o apóstolo Paulo. O interessante é que para mim esse é um texto profético. Sabia, Paulo? Para mim o que o apóstolo Paulo está dizendo é profecia. Sabia disso? Cumprida. Porque o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo e ele não sabia que essa carta que ele estava escrevendo se tornaria a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo não sabia que as suas cartas seriam consideradas pelo movimento de Jesus como textos inspirados e sagrados no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando está dizendo aqui toda palavra é inspirada por Deus, ele não tem na cabeça o que ele está escrevendo, entende isso? E é cumprimento de uma profecia, porque a igreja do Senhor Jesus, os apóstolos atestaram aquilo que o apóstolo Paulo havia escrito. E a igreja percebeu a ação do Espírito Santo naquilo que havia sido escrito, inspirado. E hoje nós lemos esse texto aqui como uma revelação profética, porque hoje sim, o Espírito Santo dirigiu homens e mulheres considerando esses textos como Bíblia Sagrada. E eles chegaram até nós com a sua relevância, a sua importância, a sua instrução, não por acaso, mas porque o Espírito Santo de Deus estava agindo na vida. E o apóstolo Paulo está cumprindo uma profecia sem sequer saber. Porque todas as vezes que nós somos conduzidos por Deus, aquilo que a gente faz nas mãos de Deus é capaz de grandes coisas que ultrapassa a quantidade de tempo que a gente vive. Os irmãos entendem isso? Tudo aquilo que a gente tem vai passar, mas aquilo que nós fazemos para a glória de Deus vai permanecer eternamente. Aquelas vidas que nós alcançamos através do amor de Jesus, essas vidas são as únicas coisas que você pode conseguir nessa vida, que vão durar para toda a eternidade. Somente a Escritura, irmãos, que ela seja o seu alimento, que ela conduza a sua fé e sua espiritualidade, que você se relacione com ela, porque ela é digna de toda a confiança, porque vem do Senhor. Amém.